a discussão que estamos fazendo aqui com respeito à lei de Ohm, usando o painel magnético, vamos fazer uma pequena revisão das 3 fórmulas empregadas na lei de Ohm para determinarmos um dos parâmetros que precisamos, que são aqueles 3 parâmetros: tensão E, resistência R e corrente I. Além disso, vamos falar também da fórmula para determinar a potência num circuito elétrico ou eletrônico. A potência, como já mostramos, já falamos a você, é medida em watts. E a potência também pertence à lei de Ohm, ou seja, nós podemos expressar valores de potência, determinar valores de potência, utilizando também os 3 parâmetros já conhecidos, que são R, I e E. A potência é chamada de P. E podemos utilizar então a lei de Ohm para determinar potência ou qualquer um dos outros 3 parâmetros quando temos também potência. As 3 fórmulas que falamos, ou as 3 expressões, são essas aqui, que você já conhece. E é igual a I R, ou I vezes R, ou R vezes I. I igual a E sobre R, que seria I, a corrente, igual a tensão E dividido pela resistência R. E a outra expressão conhecida, R igual a E sobre I. R, resistência, é igual a tensão dividido por corrente. Nestas 3 expressões aqui, nós podemos expressar de uma maneira interessante para guardar, principalmente para os estudantes como você, que precisa determinar o valor de um desses parâmetros usando 2 dos outros, e muitas vezes esquece as 3 fórmulas. Daí temos uma facilidade que fazemos com esse triângulo. Esse triângulo é chamado rei. Triângulo do rei. O que é o triângulo do rei? Coloca-se o E aqui em cima, coloca-se R aqui e I aqui. Então você vê que com esse triângulo nós podemos facilmente determinar o valor de um dos parâmetros assim, ó. Coloco o dedo ou fecho, tampo o E, por exemplo, se eu quiser achar E. Se eu quiser determinar E, o que é o valor de E? Ou como é a expressão? E é igual a R vezes I. Então, R vezes I é igual a E. Se eu quiser determinar o valor de R, eu fecho o R, olha a expressão aqui. Fechei o R, ficou o quê? E sobre I. E se eu quiser determinar I, eu fecho o I, eu vou ter o quê? Olha aqui, E sobre R. E aqui, ó, fica na direção, no sentido horizontal, R vezes I, ou I vezes R. Então esse triângulo é muito interessante para você guardar, guarde ele na memória, para determinar o valor de qualquer um dos parâmetros dentro dessas 3 expressões. O outro triângulo que também conhecemos e podemos usar é o triângulo chamado EP, ou IP, não IP. Olha aqui como é este triângulo.
P e E. O que é P? P, como já sabemos, é potência. Então eu posso ter uma fórmula, como eu já mostrei a você aqui. P é igual a I vezes E, ou E vezes I. É a mesma coisa. Vou mudar essa folha. Então, P, olha a fórmula, P é igual a E vezes I, ou I vezes E. Então, essa é a fórmula para determinar potência, uma expressão que nós podemos usar para a determinação de potência. Potência é dada em watts. Então, a potência em watts pode ser determinada assim, multiplicando a tensão E pela corrente I. Tensão, já sabemos, é sempre dada em volts e a corrente I em amperes. Daí, podemos fazer este triângulo, semelhante ao triângulo do Reiki, que você já viu. Aí, P, I, P. Fica a palavra, mais ou menos, IP. Então, se eu quiser determinar P, eu fecho P, eu vou ter o quê? Vou ter isso aqui, olha. Então, P igual a I vezes E. Da mesma maneira, se eu conhecer P, a potência, e a tensão E, eu posso determinar o valor de I. Olha, fecho I, fica o quê? I igual a P dividido por E. Seria assim. I igual a P sobre E. I igual a P sobre E, que seria P dividido por E. Se eu tenho a potência em watts, uma quantidade de watts, e tenho uma quantidade de tensão, de volts, eu determino a quantidade de corrente I em amperes, dividindo P por E. E da mesma maneira, se eu quiser determinar E, tendo num circuito a potência P em watts e a corrente I, eu determino assim, E igual a P dividido por I. Então eu teria essa expressão, E igual a P dividido por I. Eu sugiro a você que você tome aquele caderno que você já deve ter em mãos, ou aquelas folhas de papel que você tem em mãos, e escreva com sua própria expressão, com sua própria vontade, com suas próprias mãos, essas expressões e esses valores desse modo como estão aqui. Não são valores, são os termos que a gente usa para a determinação dos valores. Não esqueça aquele outro triângulo também que você deve guardar. É o triângulo do rei, R, I e E. Então, E igual a R vezes I, R igual a E dividido por I igual a E dividido por R, P igual a I multiplicado por I igual a P dividido por E igual a P dividido por I. Feito isso, a gente pode continuar com a nossa discussão com respeito à lei de Ohm e vamos então exercitar um pouco, calculando alguns valores
na montagem do circuito, analisando aqueles circuitos conforme fizemos até aqui, circuitos construídos no painel magnético, e vamos então determinar os valores.